Olá, sejam bem-vindos ao canal Reconectiva 333. Eu sou Hilda Aquino e hoje eu estou fazendo uma apresentação, uma sugestão de uma espectadora daqui do canal, né, de alguém da audiência que me sugeriu fazer uma apresentação minha, no meu currículo, a minha jornada com o tarô, como é que tudo aconteceu. Então vamos lá, meu nome é Hilda Aquino, eu tenho 60 anos e sempre gostei muito de oráculos, sempre consultei muitos oráculos quando eu era mocinha. Se eu sabia que tinha uma cartomante, uma cigana lendo mão, eu ficava enlouquecida até que eu conseguisse fazer uma consulta. Isso sempre me fascinou muito. Então, ali para os 20 anos, mais ou menos, eu tomei contato com o baralho, comecei a mexer com ele, achava maravilhoso, gostava realmente muito e lia para as minhas amigas, né? De uma maneira bastante intuitiva. E o que aconteceu? Eu virei crente. Uma amiga me convidou para uma reunião de oração na casa dela, uma reunião de evangélicos. Eu adorei, achei que eles tinham uma maneira maravilhosa de avivamento da fé, né? Só que eu caí naquela bobagem de que tudo é coisa do demônio, de que determinadas coisas não são de Deus e tal. Então aí eu acabei queimando todos os meus baralhos. Eu também já tinha começado um desenvolvimento na Umbanda, queimei todas as roupas, enfim, virei crente daquela bem crente mesmo. Respeito muito quem acho muito bonita a verdadeira fé que se cultua, né, no ambiente evangélico, mas enfim, acabou que não é bem mesmo a minha praia. E mesmo estando tão crente, eu acabei, alguém me convenceu que eu deveria ouvir, me consultar com uma sensitiva, e eu fui até ela. Eu era bem jovem na época, tinha 20 e poucos anos, né? Talvez 20 e muitos, 26, eu sou péssima com datas, tá? Mas enfim, eu estive lá nessa consulta e essa moça incorporou a cigana que um dia eu fui. Ela falou: nossa, você já foi uma cigana um dia e foi uma existência muito feliz. Como é que você não lê? Você não lê o tarô? Você tem que ler o tarô, leia. Todos os oráculos, as artes divinatórias te fazem muito bem e você pode ajudar muitas pessoas com isso. Aí eu saí de lá e peguei o carro e fui de lá direto para uma grande livraria para comprar o meu baralho. Aí cheguei na livraria, uma grande livraria, e lá tinha os livros organizados por seção, por gênero, né? E eu fui para o gênero dos esotéricos, ali havia o baralho. E como você sabe, todas as livrarias, elas mantêm os livros organizados nas prateleiras com as lombadas viradas para a gente, né? Então a gente chega e vê pela lombada os títulos. Só que tinha um livro. Ah, detalhe importante, no caminho eu ia dirigindo e falando assim: Jesus, me dá um sinal de que essa atividade, né, de que esse dom não é uma coisa do demônio. Eu preciso dessa confirmação, eu preciso desse sinal. E aí, chegando na livraria, como eu ia dizendo, então, os livros organizados todos com a lombada virada para gente, mas tinha um que me chamou a atenção porque estava com a capa virada para mim, né? E eu peguei esse livro, li o título e o título era O Cristo Inédito. E o autor, foi essa surpresa que eu tive, o autor era José Vasconcelos. José Vasconcelos foi um humorista
ele, se não me engano, faleceu recentemente, há alguns anos, né? Na época ele ainda era vivo, mas era bem novinho, na época do sonho. Eu sonhei com ele. Será que estou ficando confusa? Mas enfim, me chamou a atenção José Vasconcelos como autor do livro, porque alguns anos antes, pelo menos 5 anos antes, eu havia sonhado com aquele humorista, o José Vasconcelos, que morreu há uns 5 anos mais ou menos, já bem velhinho, né? E eu gostava muito do trabalho dele, tudo, mas um dia eu sonhei com ele e ele me falava de espiritualidade e foi um sonho muito intrigante. E eu tentei na época falar com ele, que eu fiquei muito impressionada com o conteúdo do sonho. Eu não sabia, eu não trouxe para consciência o conteúdo do sonho, mas eu lembro que ele me falava de espiritualidade, né? Então, peguei e procurei falar com ele, tentei, foi uma batalha, mas assim, descobri que ele morava aqui no interior de São Paulo, cheguei a ligar para casa dele e ele não me atendeu. E eu falei, bom, então vai ver que um dia eu vou saber o que que ele tinha para me dizer. Aí chego nessa livraria, tá lá esse livro, O Cristo Inédito, o autor, José Vasconcelos. Falei, nossa, deve ser um homônimo, né? Porque não é um nome tão raro, Vasconcelos não é um sobrenome tão raro assim. Peguei o livro, ali na orelha tava a foto dele, era ele mesmo, o humorista com quem eu havia sonhado. Então eu comprei este livro e comprei o baralho, o meu primeiro tarô, era o tarô de Marsella. Aí, o que que aconteceu? Antes de abrir o livro do tarô, eu li o livro do José Vasconcelos. E nesse livro, ele narrava uma história de abdução. Ele conta que teria sido abduzido e levado a uma viagem no tempo. Nessa viagem, ele teve um encontro com o Mestre Jesus e com o Arcanjo Gabriel. Esse encontro se deu 4.000 anos atrás. A gente estava ali para os anos 2000, então foi 2.000 anos antes de Jesus encarnar. Foi esse o período de tempo. Ele retrocedeu para 4.000 anos antes, 2.000 anos antes de Jesus encarnar. E aí ele contando desse encontro, dessa conversa, e teve um momento da conversa em que ele pergunta: mas mestre, então por que que a igreja fala que não pode isso, que não pode aquilo, condena aquilo outro? E foi o arcanjo Gabriel quem respondeu. E a resposta foi a seguinte: filho, isso é porque a igreja é terrena. A igreja não é divina. A igreja é terrena, é uma obra do homem. E ao ler essa resposta, né, esse trecho do livro, eu me convenci de que realmente a igreja é terrena, né? E, enfim, comecei a ler o tarô, em princípio só me orientando para as minhas amigas, para conhecidos, conhecidas, né? Me orientando somente pela intuição e pelo pouco que eu havia lido do significado das cartas, mas depois eu estudei bastante, são vários livros sobre o tema. O tarô é um oráculo muito antigo, ele se remonta ali ao Antigo Egito, né? Mas ele se tornou mais popular no período do Renascimento, na Europa renascentista. E é dessa época que vem, então, o baralho que eu mais uso hoje, que é o baralho Rider-Waite. O de Marsella é um dos mais tradicionais. Esse também é um baralho tradicional. Olha aqui a carta do Sol. E também uso bastante o baralho Petit Lenormand,
que também é chamado de baralho cigano, embora não seja. Na verdade, Madame Lenormand, a autora deste baralhinho lindo, que eu, às vezes eu chamo de fofoqueiro, ela frequentava as cortes, né, europeias, mais especificamente da França, se tornou amiga de Josefina, esposa de Napoleão, chegou a prever a ascensão e também a queda desse personagem tão importante da nossa história, né? E é isso, gente. Assim eu acabei me apaixonando cada vez mais pelo tarô, me aprofundando cada vez mais. E assim, a minha formação, eu sou uma relações públicas, eu sou uma profissional de comunicação, trabalhei, estudei desde muito jovem, já sabia que a comunicação seria a minha profissão. Trabalhei por muitos anos como assessora de imprensa, 30 anos mais ou menos, tive bons clientes, matérias maravilhosas, mas chegou um momento em que o universo foi me mostrando que eu deveria me dedicar mais ao tarô. E eu pensei um dia, falei, puxa, acho que eu vou fazer uns vídeos, né? Tem muita gente muito melhor, mas também tem muita gente muito pior, mas eu pensava, puxa, mas agora que eu tô velha, puxa, mas agora que eu tô gorda. E aí chegou um momento que eu falei, Hilda, faça o que você tem que fazer. Foi justamente o tarô que me deu essa resposta. Faça o que tem que fazer. Aí eu pensei, vou fazer um vídeo, se ficar bom eu publico, se não ficar bom eu jogo no lixo. Ficou mais ou menos, mas eu resolvi publicar. Tive pouquíssimas visualizações, mas foi importante para mim porque eu me vi. Eu sei que de repente, assim, hoje eu tenho mais de 75 mil inscritos aqui no canal. Agradeço muito a você que me assiste agora. E eu criei então o tarô das bênçãos, desafios e caminhos, onde eu venho mensalmente trazer mensagens do tarô para cada temporada, para a temporada de cada signo, tá? Então, por exemplo, agora estamos na temporada de Gêmeos, né? Então eu faço para cada signo como será essa temporada de Gêmeos. É isso, eu te dou as boas-vindas aqui no canal Reconectiva 333. Ele tem esse nome, acho importante também esclarecer isso, porque há tempos atrás eu encontrei um mestre chamado Arcanjo Metatron e fiz a ele um pedido que me mandasse então um trabalho que fosse alinhado com o meu propósito e caiu no meu colo para ser assessora de imprensa do Dr. Eric Pearl, que é o criador da cura reconectiva. Recebi sinais incríveis de que esse era mesmo o caminho e hoje já não me dedico mais às relações públicas, às relações com a imprensa. Me dedico exclusivamente ao tarô e às sessões de cura reconectiva, tá bem? Um dia eu faço um outro vídeo falando mais dessa prática que é maravilhosa. Gente, muito obrigada e eu fico às ordens aí, tanto por meio dos vídeos gratuitos como das consultas particulares, tá bem? Então, tanto para as consultas de tarô, como também para as sessões da cura reconectiva. Um beijo para você. Bem-vindo ao canal.